Estamos no Conecta. Conecta Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de processo penal. Este é o episódio número 66, intitulado Precedentes Judiciais no Processo Penal. Temos a honra e a satisfação de termos conosco hoje para tratar deste importante tema que afeta todo o nosso sistema jurídico a partir das últimas modificações que ocorreram no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, a professora doutora Daniele Galvão, que é advogada, mestre e doutora em processo penal pela USP. Professora Daniele, o Conecta agradece a sua disponibilidade e é uma honra para o Conecta tê-la em nossa companhia e podermos contar com os seus conhecimentos. Muito obrigado mesmo e tenho a palavra. Professor Nereu, eu que agradeço. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos que nos escutam. É realmente uma honra para mim, eu fico muito feliz pelo convite, ainda mais pelo podcast com temas tão atuais, e é um tema que eu ando apaixonada. É o tema da minha tese de doutorado, né, sobre precedentes judiciais. Quando eu comecei a escrever sobre isso, inclusive as pessoas falavam, nossa, mas por quê? Num país de civil law. E o passar do tempo nos mostrou, e as falas agora bem recentes também do ministro Schietti, do ministro Sebastião Reis, do STJ, tem mostrado uma preocupação cada vez mais constante de observância de decisões passadas. E é justamente isso que vem o estudo de precedentes judiciais. Não quer dizer não se basear na lei para decidir ou para pedir, mas também se basear no que os tribunais já decidiram, para que as decisões sobre os mesmos fatos, ou sobre fatos muito parecidos, ou mesmo as questões jurídicas, sejam decididas da mesma forma. Então, essa é uma grande preocupação. Então, se os nossos ouvintes acompanharem algumas sessões, especialmente do STJ, nos próximos tempos, verão que cada vez mais se mencionam decisões passadas para justificar pedidos ou questões jurídicas. E faz-se isso justamente porque nós temos um sistema em que, independente da lei posta, precisa de uma interpretação judicial. E a interpretação judicial vem justamente analisar as questões fáticas, e aí a gente chama, no estudo de precedentes, de hipótese fática, para ver se aquela hipótese fática se adequa a uma questão jurídica. E se as hipóteses fáticas são semelhantes ou idênticas, a mesma questão jurídica deve ser decidida de uma mesma forma. Então, isso tem gerado uma preocupação maior. Infelizmente, o processo penal ainda está um passo atrás do processo civil, que já dispôs na legislação específica com relação à estabilidade, coerência, previsibilidade, para que a justiça não seja lotérica, para que a justiça não seja uma montanha-russa de decisões que vão e vêm ou que causem surpresas, ao jurisdicionado. E justamente o processo penal está um passo atrás, quando, na verdade, trata de liberdade, trata de bens jurídicos extremamente relevantes. Então, agora que nós não temos uma previsão expressa no CPP em relação à observância de decisões passadas, nós emprestamos essa disciplina do processo civil, pela previsão do artigo 3º do Código de Processo Penal, já que é omisso e não é contraditório ao que dispõe o Código de Processo Penal. Agora, considerando que nós estamos num momento, inclusive agora, agosto de 2021, discutindo um novo projeto de reforma total do CPP, por que não essa matéria ser trazida também? Mas enquanto nós não temos, vamos emprestar essa questão do Código de Processo Civil. E justamente para evitar surpresa. Por quê? No processo penal, por que essa importância? Porque no processo penal, no penal e no processo penal, as ações e omissões dos indivíduos são pautados não só pelo que está posto na legislação, todo mundo sabe que as previsões de crimes dependem de legislação posta, não só em relação ao tipo, mas também a previsão de pena. E essas ações ou omissões também são pautadas pela pela jurisprudência, porque, por exemplo, vou trazer a questão da súmula vinculante número 24 com relação à constituição definitiva do débito tributário. Bom,
quando constitui o débito tributário? Então, existe a legislação tributária, existe a legislação em relação à sonegação fiscal, e a interpretação de quando constituir efetivamente para poder ser uma questão de procedibilidade do inquérito ou mesmo da ação penal, isso estava posto na jurisprudência, até que os tribunais decidiram, e passaram a decidir isso recorrentemente, e estabeleceram que depende do encerramento da ação fiscal. Portanto, a ação ou omissão em relação a fazer ou não fazer um parcelamento tributário, por exemplo, também depende um pouco da jurisprudência, porque o tempo do parcelamento, e aí coincidente ou não, por exemplo, com o oferecimento da denúncia, pode pautar a ação daquele indivíduo que vai procurar o parcelamento naquele determinado momento. Isso é um exemplo. Mas tem outras questões, né? Tem questão, por exemplo, de progressão de regime, tem questão de inconstitucionalidade de regime integralmente fechado para crimes hediondos ou lei de drogas, outras coisas. E aí, com isso, não pauta só as ações ou as omissões dos indivíduos, mas pauta também a ação e as decisões do Poder Judiciário. Então, inclusive, eu vi hoje um post no Twitter de um colega, Caio, que fala assim, depois de 9 anos de decisão sobre a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de regime inicial fechado para crimes hediondos equiparados, o Supremo ainda precisa corrigir decisões e aplicar precedentes judiciais. Então, Caio postou isso e me chamou bastante atenção, porque é justamente num dia que nós estamos falando sobre precedentes, nós estamos falando sobre observância de decisões passadas, e para evitar surpresa. Então, essa é a justificativa, o porquê isso dá precedentes. E aí vocês podem me perguntar, tá bom, você está falando sobre observância, mas quais decisões, né? E aí também emprestamos a matéria do Código de Processo Civil. Nós não temos uma disciplina específica de processo penal em relação a quais decisões são de observância obrigatória. E para isso, vamos lá ao código do CPC, o 927, que elenca uma série de hipóteses em que as decisões deverão ser observadas pelos tribunais ou os magistrados. E dentre essas decisões estão recurso especial e extraordinário repetitivos, que justamente são recursos em que são pinçados, são escolhidos como representativos de controvérsia para estabelecer uma tese, e essa tese vai ser aplicada aos processos, tanto aqueles sobrestados, quanto os processos que, porventura, vierem a discutir a mesma questão jurídica, mesmo que ainda não existente. Vamos dizer, uma tese foi fixada, o processo ainda nem existe, mas quando existir, a tese vai ser fixada, né, vai ser aplicada. Então, a gente tem esses recursos especiais, recursos extraordinários repetitivos, que são bastante já utilizados na questão penal e processual penal. Mas, além disso, nós temos uns ilustres desconhecidos, eu costumo chamá-los, que são, pelo menos para o processo penal, incidentes de resolução de demandas repetitivas. A gente tem vários já no Brasil discutindo, por exemplo, qual é o recurso cabível para quando há deferimento de medida protetiva na Lei Maria da Penha. Será que é agravo? É apelação? Será que é recurso sentido estrito? Tem decisões para todos os lados. Então, por exemplo, tem um IRDR tramitando em São Paulo, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda não decidido, para fixar uma tese, pelo menos no estado de São Paulo, de qual recurso cabível. Para, por exemplo, a primeira Câmara, ou a 10ª Câmara, ou a 15ª Câmara do Tribunal não decidirem de formas diferentes. Então, para admitirem os recursos de uma forma unânime, ou seja, o mesmo recurso, até porque os prazos de interposição são diferentes. Então, temos esse ilustre desconhecido que é o IRDR. Além disso, incidente de assunção de competência, que são incidentes que tratam de matérias relevantes, mas que não têm uma multiplicidade de casos, que é, por exemplo, o requisito essencial do IRDR, mas que é necessário que o tribunal fixe uma tese, para que essa tese, em razão da relevância, questão jurídica, questão econômica ou questão política, seja aplicada aos outros casos, e também evitando um conflito, né, ou contraste, como a doutrina vem chamar, um conflito e contraste de jurisprudência. Então, são ilustres desconhecidos que, no processo penal, estão começando a ser utilizados, mas que no processo civil vêm sendo utilizados há algum tempo. Além disso, o que eu mais gosto, e que eu venho me dedicando para estudar, os casos que são afetados ao plenário. Então, o último inciso do 927 fala sobre quais são as hipóteses de afetação. Na verdade, o último inciso fala sobre hipóteses de casos julgados pelo plenário. E aí os regimentos falam sobre as hipóteses
de afetação. Então, em algumas situações, o órgão inicial não vai decidir aquela questão. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal não vai decidir determinado habeas corpus. Afeta o caso para o plenário e este caso, então, pelo menos em tese, vai formar um precedente de observância obrigatória porque foi julgado justamente por um órgão colegiado maior. Uma satisfação enorme receber a professora Daniele Galvão no Conecta Podcast. Professora Daniele, que é professora de Direito Processual Penal, mestre e doutora em Processo Penal pela Universidade de São Paulo, pela USP, e é conselheira seccional da OAB de São Paulo e tem um trabalho belíssimo no doutorado da USP, orientada pelo professor Gustavo Badaró. Nesse trabalho belíssimo que a professora Daniele Galvão estudou, né, a sua tese, ela vai passar pelo estudo, por exemplo, do 489, do CPC, e sua aplicação no processo penal, vai passar também pela análise dentro do 489 do Distinguish, e esse trabalho da professora Daniele Galvão, essa tese fantástica, que vai passar muito fortemente dentro de uma questão problemática e complexa no processo penal brasileiro, que é a análise das decisões judiciais, que é a crítica à ausência de motivação das decisões judiciais. A professora Daniele vai também, ao final, fechar a tese com questões muito mais pontuais e que são extremamente pertinentes ao dia a dia da advocacia, que é a questão dos precedentes e julgamentos monocráticos e, claro, não podia ser diferente, a análise da retroatividade ou irretroatividade dos precedentes judiciais dentro da revisão criminal, no contexto de alterações jurisprudenciais. E assim se consolida esse trabalho da professora Daniele, que hoje esteve conosco no Conecta Podcast, nesse episódio número 66. Esse é o Conecta Podcast com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt, no episódio número 66, com a doutora Daniele Galvão. Esse episódio que está no ar hoje, dia 18 de agosto, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast.